Aí, pessoal, beleza? Então vamos agora para o ciclo do carbono, tá? Vou pegar minha canetinha aqui. Então tá, o ciclo do carbono é o que eu imagino que vocês já conheçam. Eu vou falar ele rapidamente. E o essencial que a gente precisa saber é sobre as cadeias e teias alimentares, que está relacionado diretamente à fixação do carbono a elas, tá? Então vamos lá. O ciclo do carbono, a gente vai ter três reservatórios típicos. Um na atmosfera, em forma de CO2, o gás carbônico, né? Gás de efeito estufa, constituinte da matéria orgânica do corpo, quer dizer, a parte, tirando a água, tirando a parte da água, 49% do que sobrou é gás carbônico. Gás carbônico não, desculpa, é carbono. E ele é essencial, no caso, para a gente ter a formação da glicose, né? Na fotossíntese. Então, a gente já sabe disso. O que acontece? A gente pega o carbono atmosférico e mistura com a água e a energia solar, formando essa molécula chamada glicose, que é uma molécula energética, né? Então, quer dizer, o que você está fazendo? Você está fixando o gás carbônico atmosférico numa molécula chamada glicose, que vai ser a molécula energética que os seres vivos usam, né? Então a gente tem a fotossíntese, que a gente já trabalhou, que é o gás carbônico mais a água, mais energia solar virando glicose, mais oxigênio, e com a saída de parte dessa água, né? Que a gente já estudou anteriormente, tá? Essa é a molécula completa. Mas normalmente o que eu faço com vocês é eu tiro essa água aqui, já que ela entrou e saiu igual, né? Ela entrou e saiu da mesma quantidade. A gente coloca o 6 aqui, entendeu? Então fica 6 gás carbônico, 6 água, dá origem a uma molécula de glicose e 6 de oxigênio. Foi aquela que a gente já trabalhou, beleza? Mas aí vocês que sabem quais vocês vão usar. E aí depois a gente tem a respiração, que é o processo inverso, né? É o processo onde que a gente vai liberar esse gás carbônico para o meio. Beleza? Esse aqui é um diagramazinho que um professor que está lá nas minhas referências no fundo, no final dessa apresentação, colocou. Eu achei bem interessante, mas aí depois que a gente explicar tudo, vocês depois vão ter acesso a esse material, né? Então, o ciclo do carbono está relacionado principalmente a três processos aqui, que é a fotossíntese, que é a fixação do carbono. Então, toda floresta ela tem uma fixação de carbono. Então, por exemplo, países de primeiro mundo que querem poluir, ou que precisam poluir, né, eles precisam reduzir as emissões de carbono. Então, o que eles fazem? Eles compram crédito de carbono. Então, por exemplo, eles chegam aqui no Brasil, tem um proprietário de terra e ele tem uma floresta. E aí essa floresta gera um crédito de carbono, quer dizer, uma quantidade de carbono fixada no solo, em forma de árvore, né? Fixada no nosso meio em forma de árvores, né? Que as árvores são formadas de carbono. E aí o que acontece? Ele não desmata, ele não queima, ele não faz nada com essa área. Enquanto isso, o pessoal dos países desenvolvidos eles podem liberar gás carbônico nas empresas deles, nas indústrias e tal. Porque, em contrapartida, eles estão pagando para esse cara manter as florestas intactas. No geral, então, esse ciclo do carbono, esse carbono biológico, o que acontece? A fotossíntese ela fixa e a respiração libera. Qual o outro processo onde a grande liberação de gás carbônico é na combustão? Qualquer combustão, tá? Combustão de qualquer produto, qualquer queima, no geral, tá? Sem envolver a química, inclusive de combustíveis não combustíveis fósseis, tipo o álcool, que não é um combustível fóssil. A queima de qualquer coisa, ela vai gerar gás carbônico. E qual que é o problema do gás carbônico?
o problema do gás carbônico está no efeito estufa. Então, o que acontece? Quais são os principais modos de liberação desse gás carbônico? Quais ações humanas que liberam mais gás carbônico? A queima geral, eu coloquei aqui combustíveis, lixo e queimada. A queimada faz muita diferença. A gente teve no ano passado, né? Acho que março, abril do ano passado, umas queimadas acontecendo na Amazônia que estavam gerando, dava até para ver por satélite a produção de gases, né, desse efeito estufa. E a redução da taxa fotossintética quando a gente tem a redução da massa vegetal da superfície da Terra. Então, quanto mais massa vegetal, quanto mais vegetais, mais desse gás carbônico está fixo na Terra, né, fixo no solo, fixo nos meios do ecossistema. Eles estão presos na atmosfera, estão fora da atmosfera, né? Não está em forma de gás, tá? E qual é o problema de estar em forma de gás? Aí a gente vai ter depois um dia, talvez quando a gente tiver presencial, talvez umas 2 aulas, onde uma aula eu vou falar para vocês, todo mundo que defende que o efeito estufa está gerando consequências catastróficas, né? E um outro dia que eu vou falar de pessoas que acreditam que o efeito estufa é um efeito cíclico. De fato, o efeito estufa é um efeito que ele mantém a temperatura do planeta, que é bem interessante para a manutenção da vida na Terra. Então, como a água, o gás carbônico também mantém a temperatura no meio ambiente, né? Esse aqui é uma ideia natural aí do efeito estufa, que é como a gente já falou aí, ó. O que acontece? A radiação solar ela entra, tá? E ela fica presa. No caso aqui, ó, que seria antes do efeito estufa, com a concentração natural de gases atmosféricos, né? Aí a gente tem o seguinte: os raios solares entram, refletem na Terra e uma grande parte deles sai, tá? E numa situação onde a camada de gases do efeito estufa, né, metano, gás carbônico, ela está muito grossa, o que acontece? A luz entra, mas a parte da radiação não sai. Ela fica presa aqui, entendeu? Então ela acaba gerando um aumento da temperatura do planeta. A gente que acredita que isso é normal, a gente está numa época de deglaciação, e outros acreditam que isso não é natural, a gente está adiantando isso e pode gerar consequências negativas, tá? Outra forma de fixação do gás carbônico também o gás carbônico que a gente vai se transformar, por exemplo, em solo, né? O que acontece? O próprio oceano ele é um depositário, ele deposita parte do gás carbônico. Na época que em lugares frios, ele vai concentrando gás carbônico os oceanos são depósitos de gás carbônico, eles vão se concentrando lá dentro e vão gerando vários minerais, né? Chegam a produzir alguns tipos de rocha, entendeu? Sem dizer que fica dissolvido também na água. Em ambientes mais quentes, acredita-se até que esse CO2 ele também é liberado pela água do mar, né? Pelo oceano. Lembrando que os maiores fixadores de carbono também se encontram nos oceanos, né, que são as cianobactérias, que elas que produzem o oxigênio o oxigênio do planeta, são os pulmões do mundo, que a gente vai ver mais na frente. E também tem o seguinte: toda vez que um organismo morre, ele uma vez enterrado, ele vai guardar essa quantidade de carbono dele, né, no solo, né? Então, quer dizer, a fixação de carbono também. E a maioria do carbono, ela se encontra realmente no solo, né?
nas rochas e em combustíveis fósseis. O fato é que a gente pega esses combustíveis fósseis, que são ricos em carbono, e a gente queima eles para liberar energia, porque essa combustão, quanto mais rico em carbono, tem uma probabilidade de geração de energia maior, e a gente retorna esse gás carbônico para a atmosfera, podendo gerar o efeito estufa. Então, de fato, é o seguinte, as pessoas que acreditam que a gente está acelerando isso é porque a gente está usando muito combustível fóssil. Então, demoraram milhares de anos para esse combustível ser fixado, entendeu? Gerar o petróleo, gerar o carvão mineral. E aí a gente, em poucos anos, a gente faz o consumo absurdo disso, né? Eu venho lembrar vocês que agora que a gente está nessa pandemia, né? Na época da pandemia, o que acontece? Há uma menor produção. As pessoas começam a sair menos de carro, automaticamente eles usam menos combustível, menor produção. Então, quer dizer, a concentração de gás carbônico atmosférico reduziu absurdamente, entendeu? E aí, com certeza, eles vão estudar com isso no futuro para determinar realmente qual a relação do homem com o efeito estufa e qual a relação do efeito estufa com a natureza. Beleza? Que serão alguns meses que dá para fazer esse estudo. Então, apesar de grande parte desse gás carbônico estar fixo em combustíveis, em rochas, né? A gente normalmente cai em prova é o seguinte: essa fixação de gás carbônico pelo processo de fotossíntese, a respiração que faz a liberação do gás carbônico e a queima. E a consequência é o efeito estufa, que é o que sempre cai na prova, beleza? Então a gente agora vai para o próximo, que é o ciclo do oxigênio, beleza? Então, o ciclo do oxigênio, ele é um ciclo bem simples, né? A gente vai ter esse processo de produção de gás carbônico e consumo de gás carbônico pela via biológica, né? E a gente tem a fixação de gás carbônico na litosfera, né? Que acontece? A formação de reservatórios de oxigênio, que são principalmente relacionados aos óxidos, tá? Então a gente tem o oxigênio como 21% da atmosfera e tem também o oxigênio preso o oxigênio chamado oxigênio geológico, preso nesses óxidos, tá? Como a gente já falou anteriormente, o pulmão do mundo, na verdade, é o fitoplâncton, né? Presente nos oceanos, ele que acaba tendo, no ano que vem a gente vai ter uma aula melhor sobre isso, mas o que acontece? Na verdade, um ser vivo, um fotossintetizante, o que ele faz? Ele produz glicose durante o processo onde ele está usando a energia solar, mas ele produz o açúcar e depois ele precisa consumir esse açúcar. Então, os vegetais eles também vão fazer respiração. Só que acontece o seguinte: no fitoplâncton, o resultado, né, dessa fórmula, consumo e produção de oxigênio, acaba sendo muito positivo para o oxigênio. Então, quer dizer, eles produzem mais oxigênio do que consomem. E, obviamente, a gente produz muito mais CO2 e consome absurdamente O2, né? Porque, na verdade, o oxigênio é o que a gente precisa para gerar nossa energia, né? Aí, onde que o oxigênio é utilizado? Ele é utilizado na respiração de plantas e animais, na combustão, e a gente tem também o oxigênio na forma de ozônio, que ele protege protege a superfície da Terra de radiações ultravioletas, tá?
E a combinação deles de metais formam os óxidos metálicos, que é muito importante na indústria, beleza? Aqui tem um diagrama geral do oxigênio, tá? E agora, o próximo assunto é o ciclo de nitrogênio. Esse eu vou fazer separado para a gente, porque esse aqui é o mais complexo de todos, tá? Então, falou, pessoal. Até mais.